Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast. Hoje é 176? 176. 176. Vamos com tudo, né, Buzeira? É isso aí, vamos que vamos para mais um convidado excepcional hoje, vai falar de uma história de sucesso, aí, de muito empreendedorismo, muito suor, batalha aí nessa jornada empreendedora, né? Grandes negócios estão por vir aí, grande empreendedor. É Eu isso. sou Bruno Nakati, do meu lado É isso aí, Vitor Moraes. Vitor Moraes. E o que a gente vai falar hoje? Vai falar sobre energia sustentável, energia solar, tudo isso que você está vendo aí pro futuro. Tá vindo carro elétrico, a casa está se tornando autônoma, está tendo as baterias, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Transição energética. É isso. Cara, tudo que está aí no futuro, que provavelmente você está vendo, tudo que basicamente você usa aí de tecnologia moderna, tem bateria, tem energia, então a gente vai dar uma pincelada hoje aí. Vamos falar sobre empreendedorismo também, sobre visão de negócio. Então eu queria agradecer, Rafa Brito, CEO fundador, né? É isso. Cofundador, fundador, foi só você que montou? Seja bem-vindo. A Solar Prime? É. Cara, a Solar Prime comecei trabalhando com energia solar, não como empresário na época, né? Isso em 2014, 2015. E quando eu decidi ali sair desse empresário que eu trabalhava com ele, que eu fazia venda para ele, na verdade, no mercado lá da minha cidade, que é Passos, Minas Gerais. E quando eu montei a Solar Prime, eu trouxe um sócio para me ajudar, né? Então, dois fundadores aí. 2 fundadores, depois veio mais um sócio para me ajudar aí na parte Boa. de franquias, e aí a gente foi escalando em franquias. Então, Mas- só para contextualizar, fundador da Solar Prime, rede de franchise aí na parte de energia solar, que hoje conta com mais de 100 unidades aí, presença no Brasil inteiro. Então, provavelmente, talvez você conheça, você já foi cotado e tudo mais. Então, vai falar um pouquinho sobre a rede, falar um pouquinho sobre os produtos, mas queria devolver a palavra para você. Imagina. Primeiramente, parabéns aí pelo episódio aí, pelo podcast, né? 176 episódios é sucesso, hein, cara? 5 anos, porque cada ano são 40 episódios. Que legal. E toda semana um. Toda semana. Que legal. É igual a missa. Muito bom, cara. Bacana, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater um papo aí. Hoje a Solar Prime, né, que é o meu principal negócio hoje. Eu tenho outros negócios também, que é outras redes de franquia. Mas a Solar Prime foi um negócio que eu criei, um negócio da minha juventude ali. Tinha 21 anos de idade quando comecei nesse negócio. Caí de paraquedas mesmo ali nesse negócio, porque eu era piloto de avião, na verdade. Estava formando ali para piloto de avião. E comecei a vender energia solar para um empresário que queria me contratar para voar o avião dele lá, e aí a gente acabou não rolando, não dando certo essa parceria, criei o meu próprio negócio e a gente foi escalando de 2014, 2015 para cá, e, cara, aproveitamos aí uma boa onda do mercado, né, e fizemos um trabalho bem feito, buscamos crescer com qualidade, buscamos até o nome Solar Prime, vem de Prime mesmo, de fazer um trabalho Prime ali. É um mercado que passou por muitos desafios aí ao longo dos anos, um mercado novo, que tem pouca segurança jurídica ainda, mas é um mercado muito promissor. E assim, concluir essa minha primeira colocação, a Solar Prime não é só uma empresa de energia solar, é uma empresa que vende soluções de energia. Então, hoje nós oferecemos ali algumas soluções que ela não está apenas ligada à energia solar. Então, por exemplo, projetos de otimização energética para residências ou para indústrias ou para grandes comércios, propriedades rurais, a Solar Prime também atende, faz projeto, faz atendimento, oferece outros produtos que não necessariamente está ligado à energia solar. Mas o nosso foco, o nosso core business ali é a energia solar. Cara, para contextualizar a galera, como que tá esse momento da energia solar aí no Brasil e no mundo? Rapaz, energia solar, como eu te disse, né, de 2012, né, quando a regulamentação de 2012, que foi a primeira regulamentação da ANEEL, né, que é a 482/2012, ela veio como uma cópia, né, com Ctrl+C, Ctrl+V do que existia na Europa. Né? Tanto é que se você pegar lá hoje a lei, até a resolução mesmo, você vai ver lá que tem vários riscados lá, isso aqui não serve para o Brasil, isso aqui não serve para o Brasil. Então, um mercado que ele é jovem, tem ali, digamos, os seus ataques ali das concessionárias, porque querendo ou não, briga com receita ali com as concessionárias. Tiveram algumas mudanças, houve a lei da energia solar que entrou ali, basicamente, começou a valer, né, em 2023, início de 2023. E assim, o mercado ele vai passando por alguns obstáculos, vai se desviando de alguns, vai se ajustando em outros, né? Então, quando a gente fala de energia solar no Brasil, por exemplo, nós estamos saindo de um cenário bem desafiador, que é o quê?
início da lei, né, de 23 para cá, e, obviamente, somado a mudanças econômicas aí no mercado, restrição de crédito, os juros aumentando. Então, ou seja, se você olhar as projeções, tem um pouco de projeção de redução de mercado mesmo, né? E não de crescimento. Mas óbvio que isso, eu costumo dizer que mercado ele tendencia, mas ele não, como é que eu posso dizer, não decreta ali, né, cara? Uhum. Depende da gestão de quem está no negócio. Boa, boa. Esse mercado de energia solar vem crescendo cada vez mais. Fala pra galera que ainda não tem, pensa em ter, qual que é a conta que vai fechar, como que essa pessoa tem que pensar para o negócio fechar a conta? Legal, pessoal, eu tava vindo agora para São Paulo, né, de Campinas para São Paulo, para a gente poder bater esse papo aqui, e tinha um amigo meu que estava colocando um sistema de energia solar na casa dele, e ele me ligou, e um franqueado lá da minha cidade foi atendê-lo, e aí ele falou, cara, tô pagando aqui, vou comprar um sistema seu, do seu franqueado, de R$11.500, um sistema para gerar ali, sei lá, 400 kWh, pouca coisa, uma conta de 350, 400 reais ali, mais ou menos. Ele falou, cara, ainda bem que eu esperei, porque, cara, há 5 anos atrás era o dobro, o preço reduziu muito, e de fato reduziu, porque a China reduziu bastante ali o custo do material, né? Só que eu falei, cara, que conta é essa que você está fazendo? E o dinheiro que você deixou para a concessionária durante esse tempo? Então, hoje, nós estamos falando de um payback ali, mesmo com todas... pedágiozinho das concessionárias ali pela transmissão da energia, pelo uso da rede, ainda nós temos aí 2, 3 anos de payback. Né, cara, quando eu comecei nesse mercado de energia solar, nós tínhamos 10 anos de retorno de investimento. Só que naquela época já era viável. Por que era viável? Porque qual que é a conta de viabilidade que a gente faz? A conta de viabilidade é o seguinte, se você não tiver, se você não investir em energia solar hoje, ou em algum momento, quando que você vai deixar... Você vai pagar conta de energia até quando para a concessionária? Para o resto da vida. E, cara, se você comparar o resto da vida com 10 anos, 10 anos é viável. Sim. Entendeu? Uma coisa que a energia solar precisa, o mercado de energia solar precisa, e o cliente precisa para poder investir, não é viabilidade. Porque viabilidade até com 10 anos é viável. O que o mercado precisa é acessibilidade. E a acessibilidade está muito ligada ao quê? A crédito. Entendeu? Então, com juros maior ali, restrição de crédito do mercado, obviamente que acaba dando uma desbalanceada ali, acaba dando uma segurada nesse crescimento que estava explodindo de maneira exponencial, mas hoje, ainda assim, com preço mais baixo, China, no preço mais baixo do produto, mesmo com todos esses ajustes aí, essas dificuldades, mesmo com crédito, cara, hoje eu vendo um sistema de energia solar em 24 vezes no cartão de crédito, que, cara, a parcela do cartão dá basicamente o valor da conta, entendeu? Sim, sim. Você estava explicando para nós aquela tecnologia do BESS, né? Uhum. Você pode explicar um pouquinho? Para mim foi uma curiosidade. Claro, com certeza. Cara, então, com todos esses ajustes e todos esses desafios que a energia solar vem tentando driblar aí ao longo dos últimos anos, com toda essa transição energética, a gente sabe que nós temos 2 mercados aqui que estão atuando nisso, quando fala de Brasil, né? O brasileiro e o chinês, né? O brasileiro é o cara que dá um jeitinho, é o cara que sempre arruma uma solução para um problema que ele tem ali. E o chinês, ele sempre transforma um jeitinho em produto, né? Então, quando começaram ali aquelas pedágiozinhos ali na transmissão e tudo mais, o mercado já sinalizava, cara, se isso aqui, com a evolução dessa taxinha que você vai pagando ali para usar a rede da concessionária, para quem tem energia solar, o mercado vai começar a criar algum produto para poder sair, para não depender tanto das concessionárias, para não ficar tão dependente das concessionárias. E qual que é o produto que está no mercado aí? É o mercado de baterias, né? E o BESS, né, que é o Battery Energy Storage System, é um produto, só que aí já não é para residências, né? Ele já é um produto para empresas e grandes indústrias que consomem muita energia, que é chamada de grupo A, né, de consumo das concessionárias. E essas empresas, elas têm 2 períodos de tarifação, ou seja, elas são cobradas durante o dia ali de 2 formas. Por exemplo, do início do dia até 5 horas da tarde, ele paga ali R$1, 80 centavos, 70 centavos no quilowatt-hora de energia. E quando a gente fala
esse período, né, que é a maior parte do dia, é chamado de hora fora ponta, que é o horário que não é o horário de pico, né? O horário de pico, né, que é chamado de hora ponta, um nome técnico para isso, o horário de pico, geralmente essa grande indústria, esse grande comércio, ele paga ali um valor bem mais alto dentro do horário de pico, justamente para desincentivar o consumo alto de energia nesse horário de pico mesmo. E o que o mercado hoje está trazendo de solução para isso, né? Para esse delta tarifário? Um pack de baterias, que é chamado BESS, né? Que é Battery Energy Storage System, que nada mais é do que um sistema de armazenamento de energia elétrica, através de baterias, acopla esse produto na central de energia da empresa. E é como se fosse um no-break. Exatamente, como se fosse um no-break, mas um no-break, por exemplo, o objetivo do no-break, ele é para quê? Para te trazer um backup, te trazer, se acabar a sua energia, você tem ali um pouco de energia armazenada. Nesse caso do BESS ali, o BESS ele também serve de backup, mas a principal utilidade dele ali não é só o backup, não é fazer backup, é fazer o time shift. O time shift nada mais é do que o cara carrega as baterias quando ele está pagando a energia mais barata, e ele usa no período mais caro, em vez de ele usar da concessionária, ele usa da bateria que ele carregou no período mais barato, entendeu? E consegue dar para nós um exemplo de uma aplicação prática disso? Por exemplo, numa indústria pequena, numa indústria grande, quanto que o cara poderia economizar versus o que o cara vai investir? Cara, geralmente os 30% ali. Tudo isso? Geralmente os 30%, de 20% a 30%. A tarifa altera quanto? Cara, então, isso depende de concessionária para concessionária. Por exemplo, tem concessionárias onde o delta tarifário ele é 2, ele é 1,8. Que é 2 vezes mais caro. Exatamente, 1,8 vezes mais caro, 2 vezes mais caro. Só que quanto mais ali ao nordeste do Brasil, ao norte e nordeste do Brasil, nós estamos falando que tem delta tarifário ali de 6, 7 vezes, 8 vezes, entendeu? Eu já vi casos com 10 vezes, né, para você ter ideia. Suponhamos, o cara paga durante a maioria do tempo do dia ali R$1 no quilowatt-hora, vai pagar 7, 8, 9 reais ali no horário de pico. Então, o que ele faz? Ele carrega a bateria nesse horário, mas, por exemplo, né, uma empresa que nós atendemos em Benevides, perto de Belém do Pará, Magazine Luiza. Um CD do Magazine Luiza funciona 24 horas e o cara não está preocupado. Se ele tem que funcionar 24 horas, ele tem que gastar energia, né? Então, nós montamos um sistema para eles, mas vou dar um exemplo mais prático para vocês conseguirem entender. Hoje, vocês sabem que tem grandes fazendas, né? Hoje o setor do agro ele tem a parte de irrigação. Cara, hoje muita gente do agro deixa para irrigar de madrugada por conta do incentivo noturno ali, por conta da energia ser bem mais barata, né? Hoje, se um irrigante ali colocar um BESS, ele vai carregar, inclusive, as baterias à noite. De madrugada, onde ele tem o incentivo de irrigação, vai poder irrigar de madrugada. E se ele quiser irrigar durante o dia usando a bateria da energia, a energia da bateria, ele vai estar como se tivesse a irrigação noturna, entendeu? Legal. E aí você também começa a desenhar um circuito, né? Porque teoricamente, aí a placa solar pode também estar alimentando e de repente... Perfeito. Se hoje, utilizando um BESS, porque o BESS ele não necessita de um sistema de energia solar, ele pode funcionar só o banco de baterias para fazer esse time shift. Então você pensa, hoje... comprando da concessionária, mesmo no horário mais barato, para carregar a energia das baterias e fazer depois essa compensação, quando a gente coloca a energia solar na conta, carregar com a energia solar fica bem mais barato ainda do que carregar com a própria energia da concessionária. Ou seja, ele tem um saving ali, ou seja, ele tem uma economia mais ainda do que se estivesse carregando com a energia das concessionárias. Porque estaria trabalhando indoor, né? Então, teoricamente, ele não teria que jogar para a rede, aí ficaria mais fácil, né? Exatamente. Ele pode jogar para a bateria. E existe algum cliente, algum case assim que o cara usa disso para a frota dele? Frota se fala carregar veículos elétricos e tudo mais. Cara, não tem um case específico, mas com certeza tem muito, por exemplo... quando eu falo de indústria, vou usar o BESS para fazer isso, cara. O BESS é um produto novo no Brasil, que poucas empresas ainda têm capacidade de fazer. A Solar Prime é uma empresa que já instalou BESS aí, mais de 20 mega de BESS aí pelo Brasil, pelas parcerias que nós temos aí no mercado e pelo capital intelectual que nós temos dentro da empresa. Mas ainda é um produto muito novo. Mas outras empresas, por exemplo, não necessariamente no BESS, mas um sistema híbrido, por exemplo,
com baterias e painel solar, que é um sistema residencial híbrido, um sistema comercial híbrido, muita gente já utiliza, né? Para poder carregar ali a sua frota, desde que seja assim, como é que eu posso dizer? Hoje eu entendo que tem empresas, por exemplo, empresa que vai carregar os carros, né? Tem empresa que carrega caminhão, por exemplo, a DHL, por exemplo. A DHL já, parte da frota já é híbrido ou elétrico, os caminhões, né? Então, ou seja, certamente utilizam energia solar para poder fazer esse abastecimento de energia dos equipamentos elétricos ali. Legal. Uma coisa que eu ia perguntar para você, cara, a gente conversando, você estava antes do podcast, você estava dando spoilers aí para nós aí de construção de empresa, de gestão, inclusive gestão de crise. Queria que você compartilhasse conosco alguns aprendizados em cima disso. Esse ano foi um ano de bastante aprendizado, bastante ajuste que nós precisamos fazer na operação, né? Basicamente, o mercado está sofrendo aí com esse juro alto, cara, acho que ontem deu uma reduzida, né? Caiu para deu chorinho lá. 14,75, né? Deu um chorinho de 25%, 0,25 lá. Mas assim, o que nós temos aprendido aí nos últimos anos é que mesmo depois de você ir lá crescer, ter uma grande empresa, nós chegamos a ter mais de 500 franquias no Brasil. E agora nós estamos trabalhando no sentido contrário. Nós estamos voltando pelo caminho que nós trilhamos do crescimento. Ah, não, mas vocês estão reduzindo? Na verdade, a gente está otimizando o processo. Então, quando você está em crescimento, quando o vento está a favor, é muito fácil você investir, você querer colocar coisas boas no seu negócio, você querer investir em coisas muito boas. Você não se preocupa tanto com o investimento, obviamente, porque você entende que o negócio está dando retorno e tá fluindo. Só que todo empresário, por melhor que seja o negócio, ele tem que se preparar para a redução, ele tem que se preparar para o vento contrário, né? E durante esse ano, no meio do ano passado para cá, nós temos selecionado as melhores franquias, deixando as melhores franquias no negócio, abrindo, né, as portas aí, teoricamente, para aqueles franqueados que não estão engajados ali com a franqueadora para poder seguir o seu caminho. Obviamente temos no nosso contrato, não compete durante um tempo com o franqueado ali, mas enfim, a gente não fica segurando o franqueado. Então, nesse último ano, o nosso objetivo ali tem sido buscar a linha de ser enxuto e eficiente. Dessa forma, você tem um custo menor. E confesso para vocês, se eu comparar janeiro de 26 com janeiro de 25, eu vendi 63% mais nesse ano, com basicamente 300 franquias a menos, com 1/3 dos colaboradores que eu tinha um ano atrás. Então, legal. Enxugou a operação e teve mais resultados, 80-20 ali. É isso aí, cara. Focou nos 80-20. É isso aí. Quais são as principais manobras que você fez lá? Rapaz, redução de folha. Então, porque assim, quando a gente fala de mercado de energia solar, nós temos uma equipe bem específica, cara. Não é qualquer pessoa que vai saber fazer um atendimento técnico, que vai saber fazer uma venda técnica, que vai saber dar um suporte técnico, principalmente falando da franqueadora, não somente falando do franqueado na ponta. O franqueado na ponta ele é treinado por nós para trazer esse atendimento bem técnico. Mas quando a gente fala de uma franqueadora, eu tenho que ter um capital intelectual bem robusto para dar suporte. Como é que eu vou dar um suporte se eu não sou especialista nisso? E o nosso time, boa parte do time que eu ainda tenho hoje lá na empresa, pessoas que começaram comigo lá atrás e que chegaram agora aqui, poxa, cara, a gente tinha salários muito inflados. Não era porque era salário inflado pelo funcionário, pelo colaborador, não. São pessoas que merecem aquele salário, pessoas que são inteligentes o suficiente e pessoas que às vezes são pedras preciosas no mercado, mas estava inflado pelo momento da empresa, pelo momento de faturamento da empresa e tal. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, infelizmente, perdi muitas pessoas ao longo do caminho. Outro ponto que nós tivemos que ajustar, fazer um trabalho de inteligência tributária, né? Então, eu trabalhei ali em vários anos, né, no lucro presumido, cara, tive que passar para o lucro real, tive que renegociar contratos, tive que... um ponto agora que nós fizemos agora no final do ano, né, dezembro para cá, eu tinha 3 andares de um prédio em Campinas, e ficava a minha operação. Então, eu tinha o 10º andar de um prédio, era o operacional,
O 11º, a gente tinha uma boa parte desse andar também operacional, e o 9º andar nós tínhamos parte de treinamento de franqueado, salas de reunião e tudo mais, recepção, enfim. Eu fui entregando esses andares ali, fiquei só com um, e agora no final do ano eu saí do 10º andar, que é onde ficava todo o meu operacional, mudei de prédio, né? E eu saí se for contar os 3 andares lá, 1.000 metros basicamente, para 198 metros quadrados agora. Mas às vezes é o que precisa, né? Exatamente. E hoje em dia muita coisa se faz remota, né? O que eu ia perguntar para você também é, quando você começou lá a escalar muito rápido, naquelas primeiras 50, 100 unidades, como é que foi esse momento e como que você fez a gestão ali? Em que momento você decidiu expandir por franquia? Cara, franquia, nós quebramos um tabu bem grande no mercado quando nós iniciamos, quando nós decidimos aí franquear o negócio. Por quê? Tinha 10 anos atrás, basicamente, tinha todo aquele tabu, né, cara? Você precisa ter tantas unidades próprias para poder, no mínimo 3 ou 6, quanto mais unidades próprias você tiver, melhor. E quando eu decidi franquear o negócio, eu tinha uma venda. Como Solar Prime, uma venda. E, cara, como assim, né? Tanto é que um dos meus sócios, né, que foi o sócio que me ajudou ali a transformar o negócio em franquia, que tinha um pouco de conhecimento de franquia lá na época, eu aprendi muito de franquia com ele, que é o Sandro Cubas. O Sandro, ele chegou para mim e falou, cara, vocês querem franquear o negócio? A gente buscou ele para poder dar uma consultoria para nós de franquia. Quantas vendas vocês têm? Eu falei, cara, uma venda. Né? Contei, cara, uma, né? Tipo, uma venda. E aí ele falou, cara, como é que você quer franquear um negócio com uma venda? Mas a gente já enxergava lá atrás que esse mercado ia crescer e que se as pessoas não crescessem nesse mercado ali de maneira padronizada, por exemplo, cara, tinha pedreira, dormia pedreira, acordava especialista em energia solar. O cara era eletricista, dormia eletricista, acordava especialista em energia solar. Então, tipo assim, se a gente não controlasse esse crescimento, É um mercado meio sem dono, né? a ANEEL ia chegar e falar assim, não, peraí, cara, esse pessoal não tem capacidade de fazer isso não, e ia passar essa concessão para as concessionárias. Imagina só a concessionária vendendo energia solar hoje. Né? Como é que ia ser esse mercado? Monopólio. Esse monopólio, exatamente. Então, aí o Sandro falou, cara, mas peraí, precisa pelo menos 4 vendas por mês aqui de uma unidade para poder franquear esse negócio. Aí, nessa ocasião, eu saí, fiz 4 vendas numa semana. Precisava só de um incentivo, né? Aí falei, e aí, é franqueável? Né? É franqueável. Aí decidimos fazer sociedade. Na época ele falou, cara, eu cobro 100 mil reais para franquear. Eu falei, cara, olhei para o outro sócio meu lá, ele falou, nem me olha. Eu falei, eu também não tenho. A gente deu 33% de negócio pro cara. Se ele acreditasse ali, a gente seguia. E a gente seguiu. Qual foram as decisões mais importantes ali para o negócio escalar, que ganhou velocidade, e esse foi um dos pontos principais da escalada? Rapaz, eu acredito que tenha sido fazer franquias mesmo, viu, cara? Eu acredito que tenha sido seguindo o modelo de franquias. E a gente foi bem criticado no começo, porque o modelo de franquias ele não é fácil. Hoje eu atendo franqueado, tem dia em casa que meia-noite, né? O cara quer conversar ali e tudo mais, às vezes ele quis me ligar durante o dia, eu não consegui, chego em casa, vou ligar. Então, assim, é um trabalho de muito relacionamento, né? E aí, assim, foi muito criticado no começo. Pô, mas, cara, como é que você vai abrir franquia? O mercado novo disso vai abrir franquia. E, assim, a gente tomou a decisão certa. Por quê, cara? Você vai escalando, você cresce com um investimento compartilhado, obviamente. E daqui a pouco você cria volume. Aí, volume você negocia competitividade, você tem, como é que eu falo? Você começa a adquirir experiências em massa, né, traz esse know-how para dentro da franqueadora e depois você devolve isso para a rede em forma de reinvestimento, enfim, por aí vai. Mas acho que fazer franquias foi o nosso principal acerto lá no começo. Tá. Pensando na franquia, como é que funciona hoje o modelo de negócio? Nível de investimento, payback, retorno, o produto principal, produto estrela? Legal. Cara, hoje a franquia da Solar Prime, ela custa na casa, ela tem um investimento inicial na casa de 17 mil reais hoje, né? E hoje nós temos 2 modelos de negócio, apesar de um deles se despontar ali infinitamente. O primeiro modelo de negócio é a loja premium, né? Que onde o investidor ele vai montar uma pequena loja só como referência na cidade dele, com ali um ambiente para atendimento.
E nós temos o home base, né? Que é o cara não precisar de uma loja para poder trabalhar. Pode trabalhar num escritório, num prédio, por exemplo, ou de casa, se ele quiser, se tiver um escritório em casa. Isso acabou se disseminando muito, né? E aumentando muito esse modelo de negócio dentro da pandemia. Então, hoje a nossa taxa de franquia está na casa de R$17.000. Obviamente, para montar uma loja, ele vai gastar ali um pouco mais, vai gastar uns 50, 70 mil reais, dependendo do padrão da loja que ele for fazer. E quando a gente fala de retorno de investimento, se a gente falar de um home based, né, cara, 15 mil reais, dependendo da primeira venda, ele tem um retorno de investimento. Sim. Né? Dependendo da primeira venda. Eu tive muito franqueado que tinha um retorno de investimento no treinamento. O cara ligava, mandava contato lá no treinamento de vendas, a gente faz ali um exercício na hora de treinar o franqueado, né? Para ele fazer com os contatos dele, prospectar com os contatos, queimar cartucho ali com as pessoas que ele conhece, né? E, cara, o cara tirava a venda de lá e saía do treinamento já com a franquia paga e com lucro para frente ainda. Então, mas como que funciona? Ele pega, ele vende, ele ganha uma comissão em cima da venda lá. Ou ele compra, fatura e... Hoje tudo através da nossa plataforma. Então, Tá. por exemplo, o franqueado, Ele entra com a instalação? ele faz a gestão da instalação. E a instalação é sua? Na verdade, ele faz... a instalação é do franqueado. Instalação de projetos menores, que é o on-grid, o híbrido ali ainda, que é um projeto ainda novo no Brasil, que poucas pessoas ainda sabem fazer, nós treinamos a equipe do franqueado para que essa equipe instale e implemente o projeto. Quando a gente fala de obras maiores, como o BES, aí a gente concentra isso na franqueadora, porque aí o franqueado dificilmente ele vai ter ali um know-how, precisa ser uma empresa robusta para entregar ali uma obra, tanto desde a precificação até avaliação energética ali, análise de viabilidade até a implementação, que é entregar o turnkey para o cliente na ponta. Mas hoje o franqueado da Solar Prime, na maioria dos casos, ele faz a gestão dessa instalação. O que é isso? Ele forma uma equipe, nós vamos lá treinar essa equipe dele em loco, a gente treina, certifica essa equipe do franqueado, e aí ela está apta para poder fazer a instalação para ele. Então ele faz a gestão. Fez a venda, ele agenda a instalação com o cliente final e com a equipe, confere, faz todo o dossiê ali que a gente chama de checklist inicial, checklist final, para ele mandar isso para nós, porque o projeto elétrico do sistema de energia solar, tanto o projeto de execução e o projeto elétrico, ele é feito na franqueadora. Justamente porque senão o cara ia ter que ter um engenheiro lá na ponta, ou ter que contratar isso mais caro na ponta, então a gente fornece esse serviço para o franqueado. Só que eu só sigo com o projeto se estiver dentro do padrão de qualidade Solar Prime, entendeu? Legal, legal. Hoje o que acontece? Eu percebo que você vende uma franquia para ensinar o cara a vender. Cara, acontece muito. E tem que ensinar o cara a vender, porque o cara vai ter que vender, o cara vai ter que se relacionar e tudo mais. Com certeza. Então, baseado nisso, eu imagino que você também é um especialista em vendas e tudo mais. Queria que você ensinasse para nós um pouquinho algumas coisas aí. Cara, na verdade, assim, né? Energia solar, hoje a gente treina o franqueado, sim, para fazer venda. Acontece muito, tem muito franqueado que já chega pronto ali. Mas eu comecei lá atrás, né? Eu fazia as vendas, eu fazia instalação. Então, por exemplo, eu acho que o empresário, empreendedor, ele tem que ser um pouco generalista, né? Ele tem que ser um especialista em alguma coisa, mas ele tem que ter esse lado generalista para ele poder... Eu, por exemplo, eu fazia venda e fazia instalação, fazia o pós-venda também e tal, e tentava sempre fazer tudo com excelência. Mas agora, falando de vendas, eu acho que todo mundo nasce com vendas no sangue, né? Quando a gente nasce lá e chora para a mãe da gente ali pedindo alimento, trocar silêncio por comida, né? Na verdade. E a gente vai desenvolvendo isso através da comunicação. Porque é uma venda consultiva, né? Exatamente. Não uma venda por impulso. Cara, e olha para você ver que legal disso, né? Tanto que essa venda natural, ela flui muito mais. Porque eu conheço muito vendedorzão, que o cara chega cheio de estratégia, não, porque isso e aquilo. Cara, mas a venda natural, ela é muito mais fluida, muito mais gostosa de ser feita. Às vezes você até perde um pouquinho ali, porque você não quer forçar a barra com o cliente. Mas, cara, eu vejo que é uma venda também que eu não gostaria de fazer uma venda onde o cliente não comprou porque ele precisava, mas ele comprou porque eu forcei a barra com ele. E eu estava vindo agora aqui, teve esse mesmo cliente que eu estava falando, na verdade, o cliente me ligou e falou, cara, tô comprando o produto de vocês lá, tem um equipamentozinho aqui, cara, que faz sentido ter ou não? Eu falei, cara, ó, eu colocaria, né? Mas, por exemplo, às vezes para te vender um produto mais barato, às vezes o franqueado vai levar isso para você lá sem essa pecinha, mas eu colocaria, entendeu? Se você quiser colocar, é uma redundância na segurança do seu equipamento. Então, assim, eu geralmente jogo aberto, sabe? Jogo aberto, tento entender a necessidade do cliente,
tento entender, e mesmo onde isso vai resultar numa venda, onde eu vou ganhar menos dinheiro, mas se for o que o cliente precisa, eu acho que faz sentido. Faz mais sentido do que... Eu sigo mais pelo lado natural da coisa, sabe? Sim, sim. Tem alguma estratégia fiscal, algum benefício em algum estado aqui no Brasil onde seja mais vantajoso e competitivo, você esteja mais competitivo no mercado? Então, na verdade é o seguinte, tem alguns estados que eles trazem alguns incentivos na importação do material, por exemplo, né? Espírito Santo, Santa Catarina, tem alguns incentivos de importação. Mas isso eu estou falando, eu não faço importação de material hoje. Hoje eu compro material aqui no Brasil. Eu tenho parcerias com importadores, distribuidores, compro no volume deles, tem um preço diferente, mas eu não faço importação. Agora, o que se tem no Brasil, na verdade, que aí não tem muito a ver com tributos, mas existem estados hoje onde a energia solar é mais vantajosa. Existem alguns estados onde tem menos vantagem. E aí isso está muito atrelado ao preço da energia. Então, por exemplo, tem estados ali onde a energia solar o custo da energia, é bem mais barato. Então, o retorno do investimento ali para o cliente, ele acaba demorando um pouco mais, não que deixa de ser viável, entendeu? E o cliente ele consegue produzir em um estado e vender em outro? Não, na verdade ele não vende, né? Ele só faz o abatimento dentro do mesmo CPF, desde que seja dentro da mesma concessionária, entendeu? E o Mercado Livre, como que funciona? Explica pra galera. Cara, o Mercado Livre é outro cenário, aí nós estamos falando de empresas que investem em energia solar para gerar energia, como empresas que investem também em PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, tem empresas que investem, por exemplo, em usinas eólicas, né, aquelas torres eólicas de geração de energia através do vento, e ele disponibiliza essa energia, ele cria uma empresa para isso, ele disponibiliza essa energia para o mercado e ele vende essa energia. E para isso ele precisa do quê? De uma comercializadora de energia para poder vender isso para alguns clientes. Hoje o mercado de energia, do mercado livre de energia, ele ainda está restrito a grandes empresas, né? Empresas do grupo A, por exemplo, né? Que, como eu falei, empresas que têm demanda contratada, que consomem um pouco mais de energia, cara que tem um transformador próprio ali na unidade dele. Mas existe um movimento do mercado para que 2028, acredito, entre 27 e 28, pequenas residências possam comprar aí com tranquilidade do mercado livre de energia. Aí você pode escolher de quem comprar. Você não vai comprar só da concessionária, que é o mercado cativo. Aí, por exemplo, se amanhã vier uma empresa, cara, tem um valor da concessionária aqui lá na minha casa. Hoje já existe isso para empresas, né, como eu disse. Mas lá na minha casa, daqui a pouco, daqui a alguns anos, pode chegar uma empresa que queira vender para mim com deságio de 20%, 30% do que eu compro na concessionária normalmente. Então, esse mercado está evoluindo. Uma coisa que me veio à cabeça, quando você estava falando de pode ser que eu consiga comprar com deságio, a estrutura que você pode fornecer da bateria, né? Porque de repente o cara compra com deságio, mas ele tem como perder essa bateria? Obviamente a bateria ela tem vida útil, mas fala perder no sentido de... Não, tipo, ele compra, por exemplo, com deságio, tem uma promoção ali, vai. Não sei se estou falando besteira. Você está falando no custo da energia... O cara comprou no Mercado Livre de Energia e joga para dentro da bateria dele. Comprou uma energia mais barata. Perfeito. Tem como fazer isso? Claro. Futuramente, dentro de uma residência, vai ter como fazer isso. Hoje, até mesmo para indústrias, isso já é possível. Já é possível. Já é possível, com certeza. Legal. Esse tipo de bateria, tem muita casa já adotando ou não? Hoje, quando a gente fala para residência, a gente tem um sistema híbrido, né, cara? E está bem no começo ainda no Brasil, cara. O custo de bateria ainda está evoluindo, né? As baterias, a tecnologia da bateria está evoluindo, até mesmo para que tenha uma acessibilidade, uma viabilidade maior ali. Mas só para vocês terem um pouco de ideia, hoje, se você vai comprar um sistema de energia solar que vai te custar R$20 mil, um sistema on-grid. O que é o sistema on-grid? É o conectado na rede, sem bateria, sem nada. Vai te custar R$20 mil, por exemplo, para te pagar uma conta ali na casa dos R$800, por exemplo, por mês. Se você for comprar um sistema híbrido com baterias, para você ter ali um momento de backup, caso acabe a energia da sua residência, você não fique 100% sem energia, você vai pagar R$40 mil. Hoje está basicamente o dobro do preço, né? É viável? Cara, é viável. Óbvio que se torna um pouco menos acessível
por ser o dobro do preço. Mas quando a gente fala de viabilidade, nós estamos falando o seguinte, cara. O condomínio onde eu moro é um condomínio um pouco mais afastado do centro da cidade. E, cara, lá eu fico sem energia recorrentemente. Pelo menos uma vez por mês eu fico umas 2, 3 horas sem energia lá. Então... E o Brasil é isso, né? O Brasil é isso. A gente é exceção. Apesar que não, aqui também fica sem energia. Pois é. O centro de São Paulo, né? Aqui Zona Sul, não é o centro. O pessoal Caiu. sofre bastante com falta de energia aqui. E aqui nós temos feito bastante venda de sistema híbrido aqui em São Paulo com baterias para prédios, mas não para, por exemplo, salas comerciais, não. Para área comum, especialmente pensando no elevador. Porque, cara, você tá num prédio lá, o prédio tem no mínimo 10 andares, ou, cara, sei lá, 40 andares aqui em São Paulo, acabou a energia, o cara tem que subir de escada. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Entendeu? sistema, ele anula a necessidade do gerador, por exemplo? Ou não? Na verdade é o seguinte, Porque senão tem um gap legal aí, né? É uma oportunidade boa. Na verdade não é que ele anula, na verdade ele pode substituir sim, entendeu? Quando a gente fala que a gente pode substituir, por exemplo, quando você faz um sistema híbrido, tanto numa residência, tanto para a área comum de um prédio, ou de um condomínio, por aí vai, ou até mesmo para uma empresa. Você bota um sistema de energia solar e você bota um sistema de baterias ali e você faz uma estimativa de quanto tempo que você ficaria sem energia em caso de queda. E aí você seleciona algumas cargas prioritárias. Por exemplo, uma casa. Você vai dimensionar um sistema híbrido, eu vou dimensionar o custo da energia do mês do cliente e eu vou dimensionar de maneira separada essas cargas prioritárias para atendê-lo em caso de falta de energia. Então, por exemplo, uma casa, eu não preciso botar toda a energia da casa, tudo que consome de energia numa casa, como carga prioritária com bateria. Por quê? Quando acaba a energia, o que eu preciso ter? Internet, uma luz ou outra, portão funcionando, a geladeira funcionando, uma televisão, às vezes um ar-condicionado, ou, cara, às vezes nem um ar-condicionado, porque, cara, ali eu não estou buscando conforto, ali eu estou buscando não ficar sem nada, entendeu? E aí você vai lá, estima, cara, 2, 3, 4 horas ali de backup para essas cargas prioritárias, e aí você monta um sistema híbrido com bateria ali para aquele cliente. Mas geralmente o gerador também é isso, né? Ele nunca cobre tudo, né? Cara, muito difícil. Exatamente. Mas só que o gerador você pode ficar quanto tempo você quiser. Você ficar 3 dias sem energia lá. Se repor o diesel e for colocando lá. Exatamente. Mas geralmente a proposta é outra, né? É basicamente fazer o backup ali de 4, 5, 6, talvez até 12 horas, o que de repente o sistema seu já mata. Exatamente. Se for uma queda menor, cara, e outra, se quiser meter... quero fazer 24 horas aqui de backup. Pode fazer, não tem importância. Só que você precisa botar a bateria pra caramba lá, né? E o investimento acaba deixando de ser viável nesse caso. Entendeu? Como que é o sistema de manutenção dessas baterias? Pois é. Porque o gerador é meio chatinho, viu? Pois é. Mas, cara, baterias, na verdade, ela não te dá nenhuma manutenção. Ela vai ter vida útil dela, que são os ciclos de recarga da bateria. Então, por exemplo, daqui a, 8 anos, você vai ter que fazer a troca das suas baterias ali. E, cara, vai depender da garantia, do equipamento e tudo mais, mas geralmente daqui a 8 anos você vai ter que substituir aquele banco ali, que geralmente é a vida útil da tecnologia que nós temos hoje. Mas o mercado está crescendo e está evoluindo de maneira muito rápida. E a gente não. Inclusive, hoje existem empresas focadas em IA para cuidar do ciclo de carregamento de bateria. Caraca, entendeu? Então, cara, daqui a pouco. Para reduzir o uso do ciclo. Exatamente. Para tornar de maneira. Exatamente. A produção. Exatamente. Vendo essa tendência mundial de carro elétrico, falta de combustível, que a gente está passando por um momento aqui agora, cara, como se enxerga o futuro desse mercado? Você acha que a energia vai ser o próximo combustível da população? Você acha que os carros... Solar, né? Os carros todos já estão migrando por essa nova área, né? Como que você enxerga isso aí? Com certeza, cara. Tem vários fatores aí, né? Por exemplo, primeiro, evolução da tecnologia de baterias e, obviamente, tornar isso um pouco mais barato, mais acessível, né? Para até tornar o carro elétrico cada vez mais perto ali de investimento do que o carro a combustão. Outro ponto, obviamente, parte de legislação, parte de incentivos, né, que vão acontecendo ali dependendo do governo, dependendo de como está o entendimento do mercado em relação a isso. O que não dá para negar é que o mercado de energia, não só o mercado de energia solar, mas o mercado de energia é um mercado de longo prazo. Né? A gente já viu aí que grandes empresas de carro elétrico inundaram o Brasil nos últimos 3 anos. Né? Se olhar
3 anos atrás você não via um BYD como você vê na rua hoje, né? E não somente os carros, mas nós estamos falando de uma casa hoje, ela tem hoje uma casa de médio alto padrão, ela tem aproximadamente 150 pontos de energia dentro de casa. E hoje muita coisa que nós fazíamos de maneira às vezes manual, né, como pedir um táxi, ir lá na lista telefônica e pedir um táxi, hoje você pede ali no aplicativo, como inúmeras outras coisas, uma garrafinha. Eu tenho uma garrafinha lá no meu escritório lá que ela mostra para mim a temperatura que está o café, a outra mostra a temperatura que está a água. Então, cara, tem que carregar aquilo ali, cara. Então, a energia ela é um insumo básico de tudo que nós temos hoje e de tudo que ainda está por vir, né? E aí, eu não sei se vocês têm acompanhado a evolução das IAs aí, né? Como está rápida essa evolução das IAs. Eu tenho ficado boquiaberto, cara, com essas novidades que surgem todo dia. Uma faz isso, outra faz aquilo. IA gasta energia pra caramba, né? Então, assim, por mais que existam essas barriguinhas aqui, esses gargalos, esses pontos baixos, que é normal de um mercado que está amadurecendo, principalmente com o mercado de energia solar, e principalmente falando de uma commodity que se transformou em commodity muito rápido, né? Como é o mercado de energia, cara, é um mercado muito potencial. Eu tenho franqueados, né, que às vezes o cara me liga e fala: "E aí, Rafael, cara, tudo lá de cá, tô apreensivo, como é que vai ser esse mercado e tudo mais?" Eu faço uma pergunta pro meu franqueado. Cara, você está jogando um jogo de curto prazo para você ganhar dinheiro agora, ou você está jogando um jogo de longo prazo? Se for um jogo de longo prazo, cara, eu te garanto, é a mesma coisa no mercado de ações. Você vai investir numa empresa lá, cara, eu sei que é uma boa empresa, eu sei que é uma empresa crescente e tudo mais. Às vezes a ação abaixa, só o que você vai fazer? Abaixou um pouquinho, você vai sair, você vai vender? Não, não vai, cara. É consistência ao longo do tempo, entendeu? Se adequa, né? Exatamente. Muitas vezes, a questão também, por exemplo, vão surgindo novas tecnologias, é a questão dessa bateria mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, essa bateria que a gente coloca, o BESS, né? Que coloca no circuito de uma indústria, até mesmo dentro de casa ali, que poderia ser uma possibilidade. A tecnologia dela é similar a essa bateria de carro? Então, na verdade, uma é bateria estacionária e a bateria de carro ela não é uma bateria estacionária. Não? Não, ela é uma bateria Qual que ela tem líquido, né? Na verdade, ela foi feita para se movimentar e tal. Por exemplo, pensa comigo, uma bateria de um carro que fica parada, ela perde a vida útil, né? Ela pode até estragar. Então, são duas tecnologias diferentes. Então, a bateria para o sistema de energia solar é uma bateria que ela é feita quase que cheia de pilhas ali dentro, né? São módulos de pilhas ali dentro, então ela não é uma bateria líquida, é uma bateria que foi feita para ficar parada, entendeu? Essa é do carro. Essa é a do sistema de energia solar. A que tem líquido é a que foi feita para movimentar. A do carro tem líquido. Exatamente. Quando pega fogo assim que a gente vê e tudo mais, é o líquido. Não, desculpa, você está falando do carro carro elétrico. Ah, desculpa, eu estava pensando na bateria de carro a combustão. Não. Eu estou perguntando porque assim, a questão de ciclos dela, porque essa bateria que é vendida para o circuito, ela é a mesma tecnologia similar a, por exemplo, a um carro da BYD? Parecido. Parecido. É isso aí, parecido. Hoje, até assim, a gente vê até pela internet, tem gente usando baterias de carro, até em casa, né, cara? O cara pegou um refúgio mesmo de um carro, uma carcaça de carro velho aí. O único problema é como é que ele carregava, né? Que massa isso aqui, ó. Essa aqui vocês têm lá esse... Carregador. Na verdade é o seguinte, cara, essa marca aí, a Mob, né, foi uma marca que nós criamos, né, a Solar Prime criou, e a gente deu um passo em relação a criar eletropostos e vender isso. Só que o mercado ainda, como é que eu posso te dizer, ainda não tem tanta demanda para esse material, entendeu? Não tem tanta demanda. A gente instala, a gente vende hoje eletropostos? Exatamente. Nós imaginamos que os carregadores de carros elétricos, eles tomariam um crescimento mais rápido do que está tendo, entendeu? Mas eu acredito que com essa transição e esse crescimento, mesmo que de maneira gradual, daqui a pouco a demanda com certeza vai ser bem alta. Vai depender, obviamente, do incentivo do carro elétrico no Brasil. Se houver mais incentivos, aí esse mercado ele vai crescer bastante. Mas o que você está mostrando aí é a Mob, que é a marca de carregadores de carro elétrico da Solar Prime. Legal. Agora, esse sistema aqui da Mob, que é um produto de vocês, ele é um sistema também que ele capta energia da rede no momento mais barato para poder vender com valor... Não. Esse sistema, ele capta... Ele é conectado na rede normalmente. É um carregador. É um carregador. É um carregador. É um carregador. Só que
Obviamente que ele carrega nas tensões e correntes específicas ali dos carros elétricos, né? E agora, se você tiver um sistema de energia solar na onde esse carregador estiver conectado, o custo desse carregamento vai consideravelmente menor, entendeu? Entendi. Daria para acoplar os dois sistemas, né? Cara, dá para acoplar os dois sistemas com tranquilidade. Inclusive, por exemplo, com baterias também. Se, por exemplo, o cara... obviamente que os dois sistemas não precisam se conversar, né? O BESS com o carregador de carro elétrico ele não precisa se conversar. Tem BESS com carregador de carro elétrico, entendeu? O cara pode ter um BESS com carregador de carro elétrico. Ele pode ter um híbrido em casa que já tem um carregador de carro elétrico. Mas como eu falei para vocês que a tecnologia do elétrico ainda está se desenvolvendo no Brasil, do carro elétrico, né? Ainda está crescendo, por mais que a gente tenha visto aí muitos híbridos, aí, como a BYD lançou aí nos últimos 3 anos, você comprar um sistema de energia solar já com carregador direto, espetado nele ali, ainda está um pouquinho longe. Existe, mas de disseminar ainda está um pouquinho longe. Entendeu? Legal. Quando eu perguntei para você sobre o payback e tudo mais, você comentou comigo que o payback é a parte fácil, porque é muito rápido, uma vez que o cara está focado ali. Nosso produto, nossa franquia aqui é muito bom por causa disso. Mas eu queria entender assim, qual que é a margem que o cara tem em cima desse... Você consegue... Até porque uma parte das pessoas que vão escutar, talvez podem ser um franqueado, né? Hoje o franqueado Solar Prime ele tem uma média de 15% de margem. Tá? Quando a gente fala média, obviamente que de negócio para negócio. Tem franqueado meu que não vende com menos de 22% de margem. Ele consegue precificar um pouco acima também, se quiser. Sim. Pode precificar. Obviamente, ele tem um teto ali que a gente traz para ele, um valor teto, e dali para baixo ele pode ir aplicando os descontos para poder chegar na margem que ele quer. Obviamente depende da negociação e tal. Tem franqueado que para uma negociação específica ele abre mão um pouco da margem, ganha 10%. Vendas maiores, por exemplo. Ele vai fazer uma venda lá de 300 mil reais, né? Por exemplo, uma indústria. Cara, não, aqui eu aceito uma margem um pouco menor. E tudo depende da negociação, entendeu? Mas hoje a Solar Prime, um dos posicionamentos da Solar Prime a gente não se apega tanto no preço, no valor do investimento para poder, como é que eu posso dizer, realizar a venda para o cliente. Obviamente, para poder mostrar para ele o payback, ok. Mas hoje a Solar Prime, a gente sai um pouco desse leilão de preço, de venda por preço, porque hoje o que a gente oferece é confiabilidade, é segurança, é uma rede de franquias que, se amanhã o franqueado que fez a venda para o cliente final, se ele não tiver mais aquela unidade, a franqueadora vai estar lá para atender o cliente final. Né? Então eu não vendo preço hoje, cara. Hoje o caminho que a gente segue ali na cultura da Solar Prime é não vender preço e vender confiabilidade. Às vezes a gente vende até mais caro do que o preço da concorrência, porque o cara vai lá, entra no Reclame Aqui, minha nota lá é quase 9 de 10. O cara vai lá ver uma rede de franquias, ver uma empresa de 10 anos, ou seja, ele paga mais por isso. Não, legal, né? Até porque o preço pode estar atrelado a várias coisas, né? Então, teoricamente, pode estar barato, mesmo sendo um pouquinho mais caro, se for o caso. Com certeza. E aí, cara, no flow aqui nosso aqui, né, de bate-papo, você estava comentando sobre o projeto que você estava fazendo de inglês lá, né? Ah, legal. Se você puder compartilhar conosco um pouquinho também. Claro. Cara, então, hoje nós temos aí, além da Solar Prime, que é uma rede de franquias de soluções de energia, nós temos aí a Space Class, que é uma outra rede de franquias focada em educação, hoje em idiomas. O nosso core business é idiomas, né? Inglês, espanhol, alemão, italiano, francês chegando agora. E esse projeto é um projeto também que nasceu de uma necessidade que nós identificamos aí no mercado, e acabou se tornando também uma rede de franquias, né? Pela minha experiência no franchise, que é o quê? A gente sabe que o Brasil hoje é um dos países, eu acredito que é o país que tem o maior número de escolas de idiomas do mundo. E é um dos países que está mais atrasado na fluência de um segundo idioma. Então, cara, hoje a gente está lá perto de, sei lá, do Iraque, Afeganistão, de pessoas que falam inglês aqui no Brasil. Obviamente, proporcionalmente à quantidade de pessoas que tem no país. E por que isso? Porque, cara, a metodologia que é utilizada nessas escolas tradicionais de idiomas é uma metodologia muito antiga. É uma metodologia que não funciona. Por que não funciona? Hoje você vê aí numa escola tradicional de idiomas, o aluno fica de 6, 8, 10 anos ali fazendo aula, ele sai e não sabe falar. Ele sabe ler, ele sabe escrever,
Mas, cara, a fala ele não sabe. Por quê? Porque isso não é inserido para ele ali no dia a dia. E na Space Class a nossa metodologia é proibido gramática, entendeu? Porque, cara, a gente proíbe gramática, a gente proíbe o professor de usar métodos tradicionais. Ele pode citar gramática, mas ele não pode usar isso como um método ali de ensino. Porque, vou te dar um exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos. Cara, se eu te mostrar um vídeo aqui da minha filha, na verdade ela nem tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora em abril. E a minha filha, ela fala de tudo. Cara, ela fala igual um adulto, né? Se eu pegar aqui e te mostrar um videozinho aqui, ó, da gente... Não sabe ler. Não sabe ler. Né? Que interessante, né? Mas olha aqui pra você ver, ó. Olha lá. Tá vendo? E fala inglês. Falando português, né? Quer ver? Ou seja, é a lógica, né? Exatamente. Só que, cara, eu nunca sentei com a minha filha para poder ensinar o que é substantivo, adjetivo, nem nada. Então, como que ela aprendeu? Ouvindo e falando. Né? E é assim que a gente tem que aprender uma segunda língua. Né? Você não precisa aprender ali o que é, cara, verbo. Não, se eu tivesse feito isso, eu tinha atrasado o aprendizado dela. Então, eu deixo ela livre para poder errar, eu já introduzo ela ali desde cedo, eu corrijo ela, ensino ela a palavra certa. Agora está aprendendo a falar o R, né? Ali, parar, está conseguindo se expressar melhor, mas é que é através da prática. Agora, se eu sento com ela ali e vou dar aula para ela, cara, ela vai se sentir frustrada, porque ela não vai aprender. E se você for fazer uma retrospectiva no conceito de mundo mesmo, né? Vamos falar assim, como que o brasileiro começou a aprender inglês? Certamente, um cara lá dos Estados Unidos veio ensinar essa língua aqui, certo? Só que como que esse cara ensinava essa mesma língua inglês lá para pessoas que já ouviam o idioma desde crianças, né? Aí ele chegou aqui, se você vai ensinar um idioma para alguém que já ouve aquele idioma desde criança, fica fácil você fazer ali, ensinar com gramática. Você vai ensinar um segundo passo. Agora, chegou aqui, vou ensinar alguém que nunca teve contato com o idioma, que o ouvido não está preparado para o idioma. Desde criança, cara, querer ensinar gramática através de um método gramatical, ele não vai aprender, velho. Isso vai só retardar o aprendizado. Sim. E aí a Space Class, cara, basicamente esse... hoje, a média, né, de tempo, o lifetime value da Space Class, do aluno ficar ali para ele ficar fluente é 3 anos. Se ele não ficou fluente em 3 anos, a gente convida ele a se retirar, porque é suficiente para ele poder... Se ele ficou fluente, ele pode continuar fazendo aula para continuar praticando se ele mora aqui. Mas com 3 anos, se ele não é fluente, a gente fala, cara, infelizmente você não quer, entendeu? Uhum. Enfim. Cara, porque na verdade, o jeito mais fácil de aprender inglês, né? Não é para todos, mas é fazer um intercâmbio, né? E o intercâmbio é isso, é basicamente o contato direto, que aí você vai do dia para noite. Na prática ali você tá ouvindo, não sabe o que tá falando, não sabe o que tá escutando, mas conforme você vai ouvindo muito aquilo ali, você acaba aprendendo sem saber ler, sem saber escrever aquilo ali. Exatamente. O meu sócio, o Luca, ele foi para os Estados Unidos fazer... O meu sócio na Space Class, né? Ele foi para os Estados Unidos sem saber falar inglês, aprendeu inglês lá. Ele voltou para o Brasil, foi dar aula de inglês aqui. E nós começamos a desenhar o nosso modelo de negócio juntos ali em 2022. Então, de 22 para cá, nós temos aí basicamente 4 anos. E quando eu conheci, não quando eu conheci, mas quando nós começamos a falar do negócio ali, eu procurei o Luca para poder fazer aula numa escola que ele tinha, que não era um outro nome, era uma escola informal e tudo mais, não era Space Class ainda, não tinha uma formalidade, depois que nós criamos esse modelo de negócio. Mas o Luca, de lá para cá, eu fiz poucas aulas com ele, mas eu aprendi a falar inglês escutando ele dar aula lá no escritório. Entendeu? Ou seja, e às vezes você chega em algum lugar, você começa a ouvir, putz, cara, entendi o que aconteceu, entendi o que foi falado. Você começa a assimilar, porque é o quê, cara? Intimidade com a língua, né? Esse aprendizado. E esse é o método da Space Class que a gente trata hoje. E tem os franqueados, né? Tem os 2 franqueados. Exatamente. Na Franqueado... Space Class nós temos o franqueado executivo de ensino, que é o cara que dá aula, né? É o cara que já fala inglês, que talvez já deu aula. Ele pode também não ter dado aula, mas se ele tiver aprendido inglês, como é que eu posso dizer? Na prática mesmo, na conversação através
de um método parecido, tendo feito intercâmbio ali, talvez seja até melhor, é um perfil até mais fácil de adaptar ali para nós como professor. E nós temos o franqueado executivo de vendas, né, que é o franqueado que realiza as vendas, faz o atendimento comercial, atendimento consultivo, né? E a gente une esses dois franqueados e o nosso aluno, né, dentro de uma plataforma. E hoje a gente até se considera já uma edtech, né, cara? Porque sem uma plataforma, sem a plataforma que nós temos hoje ali, nós não conseguiríamos desenvolver o nosso modelo de negócio, entendeu? Legal. Pô, e ali você falou que a pessoa consegue ter aulas ao vivo com professores de diversos lugares do mundo. Como que é isso aí? Cara, na verdade é o seguinte, a gente já teve professores ali de fora do Brasil. Hoje nós tivemos uma professora que era a Meli. A Meli, ela era professora de francês e ela morava na França, né? E onde que ela virou franqueada nossa, né? Na época, ela era aluna de português da Space Class, lá no comecinho. E aí a gente tinha alunos que queriam fazer francês, ensinamos aí para ela o nosso método e ela começou a dar aula de francês. Mas hoje a nossa plataforma, por exemplo, ela une o professor ao vendedor de maneira online mesmo, totalmente digital. Então, por exemplo, eu posso ter um franqueado de vendas fazendo venda aqui em São Paulo, né? Chegar aqui para vocês, explicar o método, apresentar para vocês os nossos planos que nós temos aqui e fazer uma venda para vocês. E ele vai cadastrar vocês dentro da nossa plataforma e a nossa plataforma vai direcionar baseado no perfil, disponibilidade, interesses ali e tudo mais, enfim, profissão, para o professor que tem mais compatibilidade com todos esses skills aí, entendeu? Então, por exemplo, se você é um médico, certamente a nossa plataforma vai te colocar em turmas de médico. Se você é empresário, geralmente a nossa plataforma te coloca em turmas de empresário. Só se não tiver disponibilidade, não tiver, mas mesmo assim é um ecossistema bem perto ali. Hoje, por exemplo, nós somos muito nichados no futebol. Então, por exemplo, o Tite da Seleção Brasileira já foi aluno da Space Class, a galera do futsal já foi aluno, por exemplo, e mais o Atletas, Juan, né? Juan que hoje é da comissão técnica da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano também foi aluno da Space Class, enfim. Então nós temos professores que eles são especialistas em dar aula para a galera do futebol, entendeu? Ele conversa a língua do cara do futebol. Então o Tite, por exemplo, foi aluno nosso, tem até lá no nosso Instagram e tudo mais, mas quando nós demos a primeira aula para o Tite, como é que foi a primeira aula? Nós pegamos uma gravação de um treino, de um jogo dele, e ele falando tudo em português com os jogadores. Neymar sobe, tipo assim, marca Marquinhos, tipo, alguma coisa assim, e nós transformamos aquela aula em inglês para ele. Então, ou seja, ele aprendeu dentro do dia a dia. Hoje você fala assim, você vai usar esse termo em inglês, você vai usar assim. Cara, fica muito mais gostoso, é um inglês personalizado, e é por isso que a gente consegue trazer a fluência ali em 3 anos, entendeu? Legal. Massa. Tem 3 pessoas aí, né? Tem o franqueado vendedor, tem o franqueado que é o professor Isso. e tem o aluno. Para o aluno, quanto que geralmente ele investe aí? Como que é os formatos de aula? Quanto que custa? E tem algum modelo aí de teste grátis? Hoje, assim, para quem necessita, né, a gente até abre uma aula experimental ali para o aluno, né? Mas hoje, dificilmente o aluno, depois de bater um papo com alguém, com um franqueado de vendas ou até mesmo com um franqueado de ensino, dificilmente ele vai querer optar por fazer uma aula experimental ali, cara. Ele já segue ali, já entende, entende que é totalmente diferente de tudo que ele já viu no mercado. Então, mas a gente abre exceções, né? Uhum. E hoje um aluno ele vai investir por ano na casa de R$ 3.948 ali, em média, para ele fazer aula em grupo com pessoas que falam o mesmo assunto que ele. Por ano? Exatamente. Está na casa Uma de vez 300... por semana? 2 vezes por semana. Barato, exatamente. bom. Pois é. E geralmente dá na casa de R$ 329 por mês ali. Modelo de pergunta e resposta também, o professor vem com uma aula teórica e ele... Como é que é? Como que funciona esse modelo de aula? Cara, ele já começa falando inglês com... Aula de quantas horas? 1 hora, mais ou menos. 1 hora, né? Isso. Ele já começa falando desde a primeira aula. Cara, tem gente que... Olha pra você ver como é que são as coisas, né? Às vezes o cara fala o seguinte, eu fiz aula a vida inteira, mas não sou fluente. Né? Fez aula, às vezes, por exemplo, numa escola tradicional de idiomas aí, mas ele chega e fala, cara, eu não sou fluente, não aprendi a falar, não aprendi a conversar. Cara,
às vezes com uma aula, 2 aulas ali, o cara já se destravou e às vezes ele não sabia que sabia o que ele sabia. Cara, O inglês está muito no nosso subconsciente, né? exatamente, cara. Tanto é que tem muita gente que toma uma cachaça aí e Não, começa a não, falar fala inglês, né? Entrar pra Exatamente. aula. Exatamente, o cara fica relaxado. E na Space Class hoje, o nosso objetivo é justamente esse, deixar o cara livre para poder errar. Imagina, minha filha lá falando errado desde o começo ali, imagina se eu for ficar corrigindo ela de maneira sistemática. Não, cara, fala errado, entendeu? Tipo assim, daqui a pouco você vai começar a aprender a falar certo. E o inglês é isso. Se você for pegar, por exemplo, o conceito de errado e certo também, que essas escolas tradicionais gostam de bater ali, que isso é horrível para o aprendizado, é o seguinte, cara, você vai nos Estados Unidos, o americano ele vai falar inglês de um jeito que, cara, o brasileiro não aprendeu a falar, entendeu? Você vai na Europa, por exemplo, na Irlanda, cara, você fala nos Estados Unidos água é water, na Irlanda é water, entendeu? Entendeu? O que é certo e o que é errado? Não, até o português. Pois Aqui, ué. se você subir pro Nordeste e descer pro Sul, Pois é. já tá falando outra língua. Aí já. olha pra você ver como é que inglês não depende de gramática. Você sai daqui, for lá no Nordeste, na região mais remota do Nordeste, um cara que é analfabeto, que não escreve o próprio nome, você vai falar para ele, e aí, bom? Ele não vai te responder? Ele não é fluente? Ele não entrega a mensagem e recebe a mensagem com excelência, com perfeição? Sim. Né? Às vezes vai saber falar uma palavra mais buscada ali, mas, cara, não precisa de gramática para isso, precisa de comunicação, entendeu? Sim, comunicação Exatamente. não verbal, né? Exatamente. E aí o cara vai pegando, né? Porque aí vai ficando em casa, né? É isso aí. Legal. Boa. Aí pro cara que vende, beleza, aí tem o aluno aqui, que a gente explicou bastante, aí tem o professor, esse cara ele é remunerado, esse cara se quiser se candidatar a ser um professor Com certeza. da plataforma, depois eu vou pedir pra você deixar o link aí pra chamar. Claro. E pro vendedor aí é um outro formato, que aí ele vende, ganha uma comissão para poder fidelizar o cara. Exatamente. Ele ganha um percentual daquele contrato. O franqueado executivo de vendas, ele é um perfil mais comercial, né? E, por exemplo, eu tenho franqueado que ganha 20, 25, 30 mil reais, porque ele é um bom comercial. O cara faz lá 50, 60 vendas no mês, né, cara? O cara telefona o dia inteiro, relacionamento o dia inteiro. E esse cara ele precisa ter o quê? Ele não precisa falar inglês? Não. É bom se ele fizer aula na Space Class, você não falar inglês, né? Pra pelo menos poder validar ali o produto na hora de vender, né? Mas se ele falar, obviamente, melhor ainda, né? Mas, e o outro modelo é o modelo franqueado executivo de vendas, onde ele ganha também um percentual do contrato, né? Uhum. Franqueado executivo de vendas ganha 30% do contrato, franqueado executivo de ensino ganha 30% do contrato, franqueado executivo de vendas ganha 15% do contrato. Franqueado executivo de vendas, hoje eu tenho professores ali com 60, 70 alunos ganhando 14 mil reais. Uhum. Né? Quando que um professor de inglês no Brasil, a média do professor de inglês no Brasil hoje é 3 mil reais por mês. Uhum. Entendeu? E para o professor, geralmente o cara que vem, aquele cara que dá aula de maneira autônoma para os amigos ali ou para as outras pessoas que dá aquela aulinha particular, esse cara sofre muito com o quê? Com falta de processos, falta de ferramenta, ele não tem uma plataforma, ele dá aula no Teams, no Zoom, no Google Meet. Na Space Class, ele vem para dar aula na nossa plataforma, então ele tem uma ferramenta ali para isso. Ele consegue ter um dashboard de quantos alunos ele tem, quanto que ele vai receber no mês que vem, com as aulas que ele deu, os alunos que ele tem ativo dentro da base dele. Ele consegue ter uma agenda ali que vai fazer a gestão de aulas dele ali, que vai avisar para ele por WhatsApp, que vai avisar no aplicativo dele ali minutos com antecedência da aula dele para ele se preparar. Enfim, então, ou seja, e tem a questão da previsibilidade, né? Quando o cara dá aula particular, de maneira informal ali, de casa não, porque os meus franqueados dão aula de casa também, mas quando ele trabalha de maneira informal, o professor ele não tem a previsibilidade de quando o aluno vai parar de dar aula. E a Space Class, quando o aluno vai parar com as suas aulas, né? Porque se ele está pagando por mês e não passou um cartão anual, chega nas férias ali, cara, ele vai querer parar, ele vai querer, depois volta quando der. Sim. Nosso caso Ali não. tem um compromisso maior, né? Com certeza. Então ele tem previsibilidade, cara. Pelo menos se aquele aluno sair, eu tenho ali 30 dias de antecedência, por aí vai, entendeu? Uma dúvida. As aulas são em grupo. Temos em grupo e particular também. Tá. Em grupo tem um teto de pessoas? Ou não? Até 8 pessoas na sala. Até 8 pessoas. Então
É um grupo, mas é um grupo ali que Restrito. restrito. Isso. Funciona. Funciona. E assim, hoje a média nossa é de 4 a 6. Vamos colocar 5 pessoas. Por quê? Porque Considerando que um falta, o Isso. outro e tal. tem um que não consegue fazer num dia específico. Às vezes aquela turma não está completa ainda, não está cheia, entendeu? Então, média de 5 alunos por sala. E isso torna ali um network melhor. Né? Mesma coisa de você sair para um bar ali com os amigos, entendeu? Sim, sim. Estou numa mesa ali com 5 amigos e estamos trocando ideia. E, cara, pra vocês terem ideia, hoje tem gente, tem alunos nossos que, obviamente, do nível intermediário pro avançado, mais do avançado, cara, o professor, ele entra na aula para gerir a aula. O que é para gerir, cara? Ele entra lá, os caras começam a bater papo lá e falar dos assuntos dele, trocar ideia. Isso é aula. Você sabe uma coisa que eu... É, né? Gostoso isso, né? Isso é Não aula. é aquela coisa engessada aqui. Isso é aula. Eu faço uma aula de inglês mais ou menos assim. Quer falar pra você também o seguinte, uma coisa que me veio à cabeça, depois eu até vou ver se não fecha um negócio com você. Opa, já tá começando a render negócio aí. Ó. Ou com algum franqueado que você vai Claro. delegar, né? Mas seria legal, por exemplo, eu penso nas empresas, né? Tem algumas pessoas aqui que seria interessante. E comprar um horário, entendeu? Você fala. Porque acontece, você vira uma sala lá e eu posso passar o link pra eles. Funciona isso? Já tem isso? Você fala B2B. Só que o que acontece? Só que eu quero disponibilizar, por exemplo, um horário para eles fazer aula de inglês. Então, hoje, Tem isso aí? na verdade, assim, o que nós temos hoje? Nós temos um modelo de negócio B2B Sério? que a gente vende para empresas. Então, por exemplo, nós temos uma empresa, vamos pegar assim, tem uma empresa que chama IHM Belo Horizonte, né? Uma empresa de construção, e hoje nós damos aula para os funcionários da IHM, né? Principalmente para aqueles funcionários que precisam de um segundo idioma ali para poder se comunicar. Como é que é feito isso? A empresa, ela fecha ali tantas vagas ali, cara, tem 30 pessoas que quer fazer ali. Então a gente divide isso aqui em salas de 8 alunos ali, mais ou menos. E, cara, a gente cobra da empresa e não do colaborador. Sim. E aí a empresa, se ela quiser bonificar o colaborador, ela pode, e se ela não quiser, também, enfim, ela pode descontar isso da folha salarial dele lá, entendeu? Mas é legal, né? Pra pensar, né? Com certeza. Vários formatos diferentes. Formato diferente, porque às vezes o pessoal tá procurando... Já aconteceu aqui na empresa de... Não tem como procurar um professor para dar uma aula semanal aí para nós, tudo mais. E eu falei, procura aí. Você fala presencial? Não, videoconferência. Ah, entendi. Uma vez as meninas estavam conversando aí. Legal. Tem uma professora particular. Então, no nosso caso hoje é que a gente faz isso dentro da plataforma. Sim, entendeu? sim. Online. E eu vou te vender ali a possibilidade de até 2 vezes por semana. Se quiser fazer uma, tudo bem, mas eu vou te vender 2 vezes por semana. Sim. Porque, Legal. tipo assim, a gente não tem uma vez por semana, 3 vezes por semana, não. Tipo assim, tem até 2 vezes por semana, porque, cara... São as turmas, né? São as menos turmas. do que isso, a gente entende que tem pouca efetividade. E mais do que isso, também a gente entende que não tem necessidade. Por quê? A aula, ela é para destravar o aluno para ele praticar esse inglês depois no dia a dia dele. E um apoio de consultoria ali, né? Exatamente. Perfeitamente. Isso a gente libera muito pro franqueado. Um outro ponto legal também, cara, que eu acho que vale citar, é que a Space Class ela tem a Space App. Space App é um aplicativo, na verdade não é um aplicativo, desculpa, é uma IA no WhatsApp, né? Então, por exemplo, o aluno que compra um treinamento da Space Class, ele tem acesso a um WhatsApp ali, onde ele manda mensagem, ele pode trocar ideia, tanto em áudio quanto em mensagem, mandar uma foto. Uma IA no A IA, WhatsApp. Legal. exatamente. legal. Nossa, bom. Quanto tempo tem essa empresa? A Space Class? Space Class, desde o início da ideia ali, o desenvolvimento da ideia, 4 anos, mas nós lançamos o modelo de franquias da Space Class em 2024. Nós vendemos a primeira franquia da Space Class em abril de 2025. Vai fazer 1 ano agora da primeira franquia. Hoje a gente já tem 40 e alguma coisa de franqueado, não tenho o número de cabeça. Acho que o Felipe vai saber ele melhor. Com mais de 1.200 alunos na base ali, Legal. crescendo, né? Atualmente estamos crescendo ali entre 100 a 200 alunos por mês, né? Legal. De acordo com que os franqueados vão aumentando também, esse número mensal de alunos que vai chegando ali vai aumentando. Cara, legal. Nós começamos a chegar na reta final, né, Bruno? Deixa aí uma mensagem pra galera, aí, um dos maiores aprendizados de toda essa jornada empreendedora. Qual foi o seu maior desafio, o seu maior aprendizado aí pra galera? Cara, eu acho que assim, nós temos que ser inconformados, né? Eu acho que nós temos que buscar excelência, buscar fazer tudo com
da melhor forma possível, buscar atender as necessidades do mercado, né? E agora, eu acho que uma dica que o pessoal vai aproveitar bem é o seguinte: às vezes tem muita pessoa que manda mensagem aqui no meu Instagram e fala para mim o seguinte: ô Rafael, cara, quero empreender, mas por onde que eu começo? Me fala um negócio que você acha que vai ser tendência, aquela coisa. Eu falo, cara, para mim não existe negócio bom, negócio ruim. Existem pessoas que fazem um negócio bom, um negócio ruim. Mas o que eu costumo dizer para essas pessoas sai de casa com a ótica de encontrar problemas na rua. Dá uma volta no quarteirão, cara, busca problemas. Aí você anota esses problemas, traz para casa e fala, cara, como é que eu posso resolver esse problema de maneira excelente e como o mercado me pagaria pela solução desse problema? E aí, certamente, você vai achar 1, 2, 3, 10 formas de empreender ali, porque empreender é resolver problemas. E enquanto o empresário empreende para ganhar dinheiro, cara, dificilmente, cara, ele ganha, sabe? Então, quando ele empreende para resolver problemas de maneira efetiva, cara, às vezes o dinheiro não vem rápido, mas vem de maneira eficiente. Legal. E quando ele pensa de ganhar em grupo, né? Ou seja, porque no fundo, a energia solar e a solução que você traz hoje com o BES na Solar Prime, na verdade você está vendendo dinheiro. É isso aí. E aí fica muito mais fácil, porque você tangibiliza a sua entrega. Então, lógico que você saiu para ganhar dinheiro, mas você está vendendo dinheiro pro cara também. Com certeza. E eu enxergo quanto mais pessoas você ajuda a chegar no objetivo, tanto um cliente a ter um sucesso financeiro ali, economizando ali, né? Ou um franqueado, ele prosperando através do seu negócio, quanto mais pessoas você ajuda a chegar no sucesso, mais rápido o sucesso você chega também, entendeu? Sim. E Rafa, deixa eu falar uma coisa para você, muito importante, que às vezes até fica um insight para a galera que tá escutando. Cara, as pessoas subestimam às vezes o poder de uma gestão de caixa e economia, uma possível economia que você possa fazer. É interessante porque, assim, se você me vender uma solução que vai me trazer R$10.000 de economia, a princípio, ou talvez a primeira camada ali, que a pessoa está pensando, ela está pensando em R$10.000 de economia. Mas se você trazer isso para dentro do que é resultado para você teórica. Vamos imaginar, por exemplo, que você está vendendo R$10.000 de economia. Mas isso, para mim, seria a mesma coisa que eu ter que vender R$100.000 a mais. Com certeza. E aí o que acontece? Quando você faz a conta dessa forma, cara, você começa a valorizar muito mais o custo das coisas e consegue fazer uma gestão muito mais inteligente. Com certeza, cara. Eu costumo traduzir isso da seguinte forma. Sempre que a gente vai vender um produto, né, por exemplo, tem essa cadeira aqui, né, cara? A gente usa, as pessoas elas têm algumas formas de vender um produto. Primeira forma, cara, é você vender com adjetivo, né? Essa cadeira é bonita, essa cadeira é de madeira, essa cadeira é rotativa. Segunda forma, essa cadeira tem, né? O que ela tem? Ela tem um assento confortável aqui, acolchoado, ela tem rodinha, ela tem um encosto alto, beleza. Tem um encosto até ergonômico, tudo bem. Mas, cara, isso não vende. O que vende? É o serve para. Para que serve tudo isso que você trouxe? Cara, ela serve para que eu fique o dia todo de maneira confortável aqui no meu trabalho, para que eu chegue em casa e eu consiga agachar para pegar o meu filho, para dar um beijo no meu filho, sem ter uma dor nas costas, sem travar a minha coluna. Então, ou seja, o produto que você está vendendo serve para isso. E quando você falou de BES, por exemplo, nós estávamos fazendo uma reflexão no escritório ontem sobre exatamente esse ponto. Cara, às vezes eu vou trazer ali, uma empresa gasta R$50.000 de energia, eu vou trazer ali para ele 25%, né, de economia. Só que, cara, quando a gente fala de energia, e a gente fala mês a mês, a gente fala lá na última linha do final do ano, cara, eu estou falando no EBITDA maior para aquela empresa, uma valorização, nem que seja um pouquinho maior para aquela empresa. Então, às vezes as pessoas subestimam a economia, putz, cara, sei lá. Mas eu estou economizando 10 mil. Estou economizando R$10.000, mas, cara, às vezes isso no ano vai representar uma valorização que seja de um pequeno percentual. No ano, talvez ele teria que vender, supondo que uma margem do negócio maior fica em torno de 10%. O negócio menor, vou ser bem sério pra você, o negócio menor às vezes não dá 10%, só que você não precifica quanto custa a hora sua. Exatamente. Né? Então, por exemplo, até mesmo numa micro franquia, tudo mais, o que acontece? Você ganha muito, mas a questão de distribuição de resultado, tudo mais. Uma empresa maior que ela vai comprar esse tipo de serviço, isso daí talvez ela teria que ter faturado 1.200.000 a mais para poder ter essa economia de 10 mil. É isso aí. Quando é indústria ainda, cara, o que é isso? Cara, indústria o cara tem margem de... Olha pra você ver, nós estamos vendo grandes empresas aí, né? Grupo Pão de Açúcar,
Raizen abrindo recuperação judicial por conta de custo alto de dívida, juros altos. Mas, cara, são empresas que é 1%, 2% ali de lucro na última ponta. Sim. Na última linha, entendeu? Então, cara, isso faz a diferença. A energia faz a diferença. E essa é a diferença de repente, quem tá bem e quem tá mal. Com o cara certeza. tá trabalhando isso a médio e longo prazo. Bruno mesmo, ele investiu, né, na usina lá, né, Bruno? Investimos na usina, colocamos 780 placas de energia solar. Rapaz! É. E aí, o que você faz com isso? E hoje a gente Ele usa tudo. tá batendo todo o gasto que a gente tem, porque a gente usa muita bomba 24 horas na irrigação, Legal. produção, hidroponia. Legal. Então tem um consumo muito alto. Então, 5, 10% de redução que a gente tem aí. Excelente, A cara. longo prazo, isso Cara, excelente. acaba se tornando viável, né? Com certeza, com certeza. É um investimento, eu costumo dizer, cara, energia é um ativo, nunca vai ser um passivo, cara. Então, a energia é um ativo que você está investindo hoje. Cara, se você for parar para olhar no mundo aí, ó, por que tá rolando guerra? Cara, por conta do petróleo. Por que o petróleo é o quê? Energia, entendeu? Quem tem energia na mão tem o controle. E Sim, se for olhar sim. na geopolítica, é assim. Então, se você investe em energia, amanhã, cara, sei lá, pior, escala essa guerra aí, imagina como é que vai viver a Europa, que depende do petróleo, depende do gás para poder aquecer, para poder usar os equipamentos. Então, ou seja, cara, investir em energia, quando se pensa principalmente em longo prazo, cara, é um excelente investimento. É para a vida, não é só para a economia do curto prazo, não. É isso. Rafa, antes da gente fechar, tem alguma coisa que eu esqueci aqui de perguntar que você queria colocar para nós, que seria interessante? Cara, não, acho que nós falamos bastante Falamos coisa bastante? aí, por um pouco tempo de bate-papo aí, falamos bastante coisa, cara. Depois a gente pode, sei lá, voltar aí, fazer um bate-papo Vamos, com específico de um certeza. assunto específico aí, né? Mas foi legal. É isso. Cara, pessoal, eu queria agradecer quem chegou até aqui. Não deixa de comentar, curtir, compartilhar. Se faltou uma pergunta, perguntei pro Rafa aqui, mas se faltou uma pergunta, você percebeu, ficou em dúvida de alguma coisa, você coloca nos comentários, eu vou mandar para ele. Isso. Pedir para ele responder aí para você. Deixa nos comentários. É isso, Bruno? Segue a gente aí também nas redes sociais, @como fazer _podcast, no Instagram, estamos no YouTube, no Spotify também. O meu é @Bruno_Nakati no Instagram. E Rafa, deixa suas redes sociais. Opa, legal, cara. O meu é @Rafael com PH B2. Boa. B2. E- Só e procurar a- Rafael Brito lá. A Solar Prime é Solar Prime _ oficial. Legal. Pra galera que quer conhecer um pouco mais sobre franquia, ser um franqueado, como que eles fazem? Cara, da Solar Prime, www.solarprime.com.br e, obviamente, da Space Class, www.spaceclass.com.br. Entra no perfil dele do Instagram, vai lá. Tá tudo lá. Tá tudo tem lá, né? tudo lá. Se você quer ser um franqueado, agora é a hora aí. É isso aí, LinkedIn, Instagram, pode procurar lá que nós estamos nas redes sociais. No meu Instagram, cara, vai ver muita coisa de negócio ali. LinkedIn é mais só negócio, mas no Instagram tá tudo misturado, família, tudo Tá a vida certo. real lá mesmo. Tá certo. Bom, a gente também vai colocar os links aqui embaixo do vídeo. Então, até a próxima. Tamo junto, valeu. Prazer, Rafa. pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Rafa. Prazer. Parabéns pra vocês também aí. Sucesso, viu? É isso. Tchau, tchau.